Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos ministrando mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já, espero que todos tenham tido uma semana de paz, de alegria, de gozo, de felicidade, e que as bênçãos e as mãos estendidas do Senhor sobre cada um de vós que tem nos ajudado no nosso canal. Meus amados irmãos, desde já gostaria também de mandar a paz do Senhor, um abraço todo especial ao nosso irmão Américo e Jonatas, que esta semana se inscreveram em nosso canal e chegamos aí o número de 84 inscritos. E o nosso desafio continua, chegar este ano ainda 100 ou mais de 100, ok? Então, para isto, eu preciso da sua ajuda, do seu apoio, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e também perguntando, ok? Eu sei que eu não sei o que é que está acontecendo com o YouTube e tem alguém estão comentando, estão curtindo e comentando realmente, e a notificação está demorando e outras não estão nem saindo. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas terei aí que ver isso aí para ver que a gente pode corrigir, ok? Algumas pessoas, não, irmão, eu comentei lá, falei, e a gente não está vendo isso lá no nosso canal. E vamos ter que ver o que é que está acontecendo para poder corrigir isso. A paz do Senhor também a minha cunhada Dani, que completou a idade nova essa semana. Que Deus lhe encha de paz, de saúde, de muita fé e de muita esperança. Meus amados irmãos, vamos estar iniciando a mais uma videoaula aqui do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira. Estamos em Carpina, no estado de Pernambuco, na Igreja Assembleia de Deus, onde essa semana também se comemorou 102 anos de idade a Assembleia de Deus, e que Deus continue com as suas mãos estendidas, abençoando e agindo em favor do seu povo. Desde já, a nossa quarta lição do nosso quarto trimestre, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A quarta lição é o drama de Jó. Então esta será a nossa lição que estaremos a comentar e será ministrada no dia 25 de outubro de 2020. E desde já o nosso desafio, fazermos ou concluirmos a leitura do livro de Jó enquanto este trimestre, ok? Então, todos os alunos, todos os professores, temos aí esse desafio. Quem leu vai reler novamente e assim a gente vai
trazer algo a mais na nossa leitura. A lição de número 4, o drama de Jó, onde teremos o nosso texto de ouro ou texto áureo, nos dizendo assim: E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A lição está como texto aí, ela colocou 2:21 de Jó, mas na realidade é 1:21 de Jó. Então nós corrigimos e colocamos aí o correto. A nossa verdade prática nos diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Então, este é o nosso maior desafio. Este é o nosso maior lema aqui, enquanto estivermos, é sermos fiel ao Senhor e permanecermos firmes. Amém? Então, a nossa leitura diária da nossa lição, aí de segunda a sábado, a leitura boa, excelente. Os irmãos professores sempre corrijam e verifiquem os textos se correspondem. Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai nos dizer, vai nos falar, baseada em Jó capítulo 1, versículo 13 ao 22, e o capítulo 2, versículo 6 ao 8, que nos diz assim: E sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os salbeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. E, estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E estando este ainda a falar, veio outro e disse: Ordenado, os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este a falar, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da terra, da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2, versículos 6 ao 8. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor, e aferiu a Jó de uma chaga maligna, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada aí nesses livros, nesses 2 capítulos, os nossos hinos sugeridos pela nossa lição, e estaremos agora adentrando no nosso objetivo geral. O objetivo geral é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Apocalipse vai dizer: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que eu e você possamos ser fiel até o fim a Deus. Em meio aos obstáculos, em meio às lutas, aos desafios,
Em meio às quedas, aos tropeços, Deus ele sempre estará disposto a nos erguer, a nos levantar, porque na realidade somos homens, somos falhos, somos naturezas pecaminosas, mas que somos justificados, somos redimidos, somos comprados, lavados pelo sangue de Cristo e assim estamos guardados e protegidos por Ele. O nosso objetivo específico nos diz, primeiro, revelar que de forma trágica, que se abateram sobre a vida de Jó atingiram os seus bens. Segundo, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então, desde já eu vos peço desculpa e perdão, pois tivemos alguns contratempos esta semana e não tivemos como gravar cedo o nosso slide. Gravamos, mas aí a atividade secular foi muito tensa essa semana e quando foi ontem, quarta-feira que eu terminei o slide, tentei passar aí para o celular e tivemos uma grande dificuldade, não estava passando. E eu vim passar ontem pela manhã e acabei fazendo este slide um pouco atrasado aí. Mas que os irmãos continuem orando por nós, pois a luta, o desafio é grande, mas o Senhor é maior o que está conosco. O nosso refletindo o tema da lição vai nos dizer: ao lermos o prólogo do livro de Jó, vemos o quanto um bom homem, temente e fiel a Deus, pode sofrer, mesmo sem saber da sua razão ou motivo. Então, o pensador, ao ler este livro, ao ler esta lição, ele pergunta-se a si mesmo: pode um homem ser fiel a Deus? E Jó é o reflexo dessa fidelidade. Quando vamos para um dos talvez porque não temos a certeza, mas deduzimos e acreditamos, vamos para a vida de alguns como Enoque, Noé, homens que realmente tiveram um testemunho de Deus. Eles tiveram o testemunho de Deus. Abraão, Moisés, Davi, o próprio Cristo, eis aí o meu filho amado. Então na Bíblia nós tivemos alguns homens que Deus declarou amigo, homem fiel, homem justo, homens de retidão, homens de oração. Então, alguns personagens nós encontramos Deus testemunhando dele acerca da sua postura e da sua conduta. O tema da lição é o drama de Jó. Então, o significado dessa palavra, da expressão drama, é um substantivo feminino. É qualquer peça ou composição teatral, peça teatral de tons menos pesados que a tragédia, onde o cômico pode se misturar ao trágico. No sentido figurado, acontecimento patético ou comovente, sucessão de acontecimento em que há agitação ou tumulto. E aí, o sinônimo de drama é sofrimento, catástrofe, tragédia, segundo o dicionário online de português, o Dício. Então, o drama, para nós, vai servir aí os acontecimentos patéticos ou comoventes. Então, na situação de Jó, um acontecimento comovente e também uma sucessão de acontecimentos que há agitação ou tumulto. E por que não dizer sofrimento, catástrofe, tragédia? E como um tema,
E segundo o comentário também da Rede Brasil de Comunicação, ele coloca o dicionário OAS define a palavra dama no sentido figurado, situação ou sequência de acontecimentos em que predomina emocionante conflito de forças, podendo apresentar tumulto e agitação. Por extensão, significa também estado de que comove pela dificuldade, que encerra o que constitui experiência emocional penosa e desgastante. Roaz 2001, página 1083. Então, aí é o refletir no tema da nossa lição, como sempre fazemos. Os tópicos a serem abordados: primeiro, a tragédia de natureza econômica; segundo, tragédia de natureza familiar; e o terceiro, a tragédia de natureza física e psicológica. Então, esses são os objetivos, os tópicos que teremos que abordar em nossa lição. O comentário da introdução nos diz: de uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos e seu bem mais precioso morreram. Cenas difíceis que esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, vamos ver como é que Jó se comportou, ou realmente ele enfrentou, ou de forma passiva ele conseguiu aí passar por essa todas catástrofe, por que não dizer isto, por todas essas tragédias. E assim estaremos abordando o nosso ponto central da lição. O sofrimento se abate sobre o justo. E quando falamos sobre isso, amados, mesmo servindo a Jesus, mesmo sendo justificados, redimidos e tudo mais, passaremos por tribulações, por sofrimentos. E da recomendação que Jesus fez foi justamente isso: filhinhos, no mundo tereis aflição. Então, todo cristão ele deve ter a sua convicção da sua fé em Cristo, e que nesta fé ele passará por tribulações, por lutas. Porém, Pedro vai dizer, vai nos orientar, vai nos exortar que nenhuma das tribulações ou aflições é de forma que eu e você não saiba, que de forma que eu e você pense ou ache que é estranho. Não, porque não. Tudo isso vai vir, mas não teremos a razão, a principal, de procurar saber o porquê ou para quê, mas apenas de passarmos e acreditarmos que a finalidade de tudo isto é sempre para nossa experiência enquanto estivermos aqui com Deus. É certo que existem lutas, tribulações, desertos que passamos, que não é provação, que não é tribulação, é coisas que às vezes nós procuramos. E aí, esse é o grande desafio desta consciência. O que eu estou passando foi a atitude ou consequência da minha ação? Bem, caso não, aí é outra situação. Então, eu acredito plenamente que a consciência de Jó naquele período, naquele momento, era: eu fiz a minha parte, eu fiz o que era possível. Se aconteceu, bendito seja o nome do Senhor. Então, o sofrimento, ele sempre se abaterá sobre o justo. E Asaf, ele no Salmo 73, ele chega a dizer isto: porque o justo sofre e o rico
até no seu luto, até no seu fúnebre, é a gozo e alegria e felicidade. E aí ele diz que a Bíblia vai dizer que os seus pés se desviaram, os seus pés escorregaram, que quase se desviou do templo, do caminho do Senhor. E aí a gente observa o quanto isso é tão real e tão pesado quando nos focamos apenas nas lutas, nos bens e da prosperidade do ímpio. Mas vamos lá. O nosso primeiro tópico vai dizer a tragédia de natureza econômica. E aí teremos o nosso primeiro tópico, o sucesso na esfera comercial. Então, o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os orientes. Então, observamos que Jó era um fazendeiro, era um agricultor rico, riquíssimo, e que possuía todas as suas riquezas e que tornou um homem popular, um homem reconhecido e visto ali por toda a sua região. Então, esta é a ideia do nosso primeiro subtópico. Então está aí, ó, a prosperidade de Jó. 500 jumentas, 500 juntas de boi, 3.000 camelos, muitos trabalhadores, é o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer 100 nem 200, mas que eram muitos trabalhadores, e 7.000 ovelhas. Então, Jó não somente tomava espaço no campo, mas também no comércio, porque aí ele tinha a fabricação de leite, tinha de animais de carga para fazer o transporte, da carne, o arado, tinha a mão de obra, tinha a lã, tinha também os vasos ou algum tipos de bolsas que hoje nós temos diferenciadas, mas com couro, com a pele do animal também se fazia roupas, se fazia um tipo de jarro ou de quartinha que nós popularmente conhecemos para tomar água. Então vejamos que era um fazendeiro rico e alguém aí fez uma certa matemática para os dias atuais e que daria em torno mais ou menos de 45 milhões de reais de bens que Jó possuía, sem contar a terra, a dimensão da terra, ok? Então, a tragédia de natureza econômica, o sucesso continua na esfera comercial de Jó, o respeito e a admiração à riqueza e à prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. E eu gostaria de chamar a atenção, se você chegou nesse momento no nosso vídeo pela primeira vez ou coisa desse tipo, nós já tivemos a nossa terceira videoaula e é um vídeo, e a nossa aula nesse trimestre está falando do personagem Jó. Então temos aí as nossas aulas anteriores e são aulas em sequências. Então se você perdeu a de número 3, a de número 2, a de número 1, eu recomendo a vocês que voltem e sigam aí a sequência para que vocês possam entender, e aconselho também a fazer a leitura do livro de Jó em sua Bíblia Sagrada. Nosso segundo subtópico vai dizer o sucesso na esfera do campo. A esfera do campo, a atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor e que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abunda, encontrada somente em Jó em Gênesis 26 e 14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam as proteínas animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. E isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então vejamos aí o sucesso,
Jó chegou, vamos dizer, o êxtase do seu comércio, o êxtase da sua vida profissional, né? Da sua vida secular. E aí, a gente, para dar entrada aí no nosso terceiro subtópico, observemos que quanto mais tivermos, quanto mais prósperos formos, sempre teremos mais tendência para as tentações, para as tribulações, para as provações. E isto fica destacado quanto à vida de Jó, desse personagem na nossa lição. Jó não foi provado, testado, porque Deus disse, ó, tá vendo aí meu servo Jó, ele é um desordeiro, ele é um bagunceiro, ele não tá nem aí para nada, nem para mim, nem para ninguém, não. Mas Jó, ele foi provado, testado, permitido por Deus aí numa situação extrema, porque existe a tentação que é gerada pela nossa natureza carnal, pela nossa natureza da inclinação pecaminosa, e existe a tentação que é envolvida aí pelo o Satanás, pelo adversário. E ele justamente fez essa prova aí com a permissão divina. E o que nos admira e que alguns entendem é que o inimigo ele não toca o justo, ele não toca o crente, a não ser que Deus permita. Deus permitindo, sim, por uma ocasião, por um propósito objetivo. Mas, quando se trata do mundo, ele não precisa dessa permissão, ele não precisa dessa autorização, porque o mundo jaz do maligno, o mundo não serve ao Senhor, o mundo não adora a Deus, o mundo não busca a santidade, o mundo não busca a fidelidade. E aí, Deus não tem compromisso com o mundo. Deus tem compromisso com o seu povo, com aqueles que o amam, que o temem, com aqueles que buscam a santificação, que buscam a leitura da palavra, que buscam viver em comunhão com Deus. Então, aí chegamos ao terceiro subtópico, que vai dizer o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca e assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi à bancarrota, sem animais de carga e transporte estava prejudicado. Então, vamos agora para esta fase, para este momento de ataque que Satanás utilizou. Primeiro, está no versículo 14 e 15, onde 500 jumentas foram levadas pelos sabeus e 500 juntas de bois. E parte dos trabalhadores da mão de obra ali, Jó acabou perdendo. E aí, o nosso comentário bíblico, Bacon, ele vai dizer o seguinte: os sabeus eram uma tribo árabe que morava na região sudoeste da Península Arábica e que hoje corresponde em grande parte à área do atual Iêmen. Eles negociavam especiarias, ouro e uma variedade de pedras preciosas. Um acampamento dos sabeus perto da fronteira de Edom, região onde Jó morava, não seria algo improvável. Então, comentário Bacon, ele nos dá aí essa informação, a questão dos sabeus. Então veja que o primeiro momento Satanás utiliza desse povo para poder iniciar o seu ataque ferrenho contra Jó. E a Bíblia vai nos mostrar, amados, agora por diante, que enquanto um mensageiro deixava ou falava a Jó o acontecimento, o acontecido, a caminho já estava outro. E ao terminar essa mensagem, o outro mensageiro chegava com outra mensagem
E cada dia não, a cada segundo, a cada momento, a mensagem ela piorava, ela era de forma crescente, ela ascendia, e isso fulminando todos os bens deste homem chamado Jó. E aí o segundo ataque foi: e estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou, e as ovelhas e os moços os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Então veja, e estando este ainda falando, veio outro e disse. Então, sempre de forma aí, de segundo, em questão de segundo. E aí o que foi que aconteceu? Fogo do céu caiu, e alguns deduzem que foram raios ou trovões, coisas desse tipo, e queimaram 7.000 ovelhas, matou 7.000 ovelhas, e mais perca aí de trabalhadores de mão de obra da sua agricultura. E aí o terceiro ataque do diabo ou de Satanás na esfera comercial. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E aí a perca, mais uma vez, de Jó, este grande empresário, este grande agricultor, fazendeiro. 3.000 camelos, perde aí a sua carga, a sua frota de carga, e perde mais trabalhadores. Os caldeus fizeram um cerco, e ao cercarem aí, mataram os homens e levaram os camelos com sua recompensa. Então, provavelmente, o comentário Bico, ele diz, provavelmente raios que matam todas as suas ovelhas e os moços que cuidavam delas. Perceba que se estabeleceu um padrão, na ovelha não, aí estamos no terceiro episódio, aos camelos. Ele diz assim: por 3 bandos dos caldeus. Estes eram saqueadores nômades do país, que ficava a leste da terra de Jó. Assim ele estava sendo atacado pelos 4 lados, e novamente uma calamidade completa e súbita é descrita. Os caldeus dividiram-se em 3 bandos e cercaram os servos de Jó. E não havia meios de fuga para os homens e animais, a não ser para um único moço que veio trazer a notícia ao Senhor. Então, vejamos aí mais essa tragédia, esse ataque fulminante por Satanás. E a gente vai dar continuidade e vai mostrar aí o ataque que Satanás ele prossegue, ele não para, ok? Então, o ataque do diabo na esfera do campo, 4º subtópico. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteína, de laticínio. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. E aí, destruindo toda a sua fonte de produção de proteínas e laticínio, o leite, o queijo, a pele, a carne e outras coisas que ali era possível ser feita. E aí, desculpa aí, amados, a síntese do nosso primeiro tópico vai dizer: a tragédia da natureza econômica atingiu tanto Jó na esfera comercial quanto na esfera do campo. E eu gostaria de trazer uma reflexão, que em meio a essa pandemia, em meio a esse ano, nós estamos lidando com pessoas que perderam parentes, familiares, perderam emprego, perderam empresas. Mas eu quero lhe dizer que tudo isso ocorreu, houve uma permissão divina, mas que não há espaço, que não há momento, que não há pensamento em nossas mentes que está tudo perdido, que tudo acabou, que não tem mais razão para viver, que não tem mais sentido a vida. Não, agora é que tem, porque você ainda tem o que viver, tem ainda o que conquistar. E com certeza, Deus,
Ele estará com você para lhe ajudar. Basta ter fé, basta perseverar, basta crer que mesmo você sem ter condições, sem força, sem, vamos dizer também, sem nada, é uma outra palavra que está na mente, mas não está conseguindo sair, sem recursos, mesmo que você em suas mãos não tenha recursos, se derrame nos pés do Senhor. E com certeza o Senhor, Ele proverá para você o recurso, uma saída, um meio. Paulo, em Coríntios, se eu não me engano, ele diz que o Senhor, Ele não prova além das nossas forças, mas Ele sempre estará disposto a abrir uma janela, uma saída, um escape, e que eu e você possamos buscar ao Senhor. 10 e 13 de 1 Coríntios, que Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A expressão tentação aqui é provação. A minha leitura é atualizada, então ela utiliza a tentação. Mas aqui é a provação, que Deus ele sobrevém, que nos permite. Mas o Senhor, Ele nos dará força e abrirá uma porta, um escape para que eu e você possa passar e cantar o hino da vitória. Amém? Então vamos para o nosso segundo tópico, a tragédia de natureza familiar. Então paramos na terceira investimento de Satanás, que foi a perda de todo o camelo, de toda ovelha, de toda jumenta e parte dos seus trabalhadores. E agora a tragédia no âmbito familiar. Primeiro, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia 10 filhos de uma forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhos. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. E aí, que foi que aconteceu? E deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E não haveria mais nada trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de formas inexplicáveis é nefasto. Realmente, sinta-se agora na pele deste homem. Perceba-se agora qual é o seu sofrimento, qual é a sua luta, qual é a sua peleja, qual é a sua guerra. Aí eu lhe pergunto, está sendo maior do que a de Jó? Será que você talvez diga: eu tenho só um único filho e eu perdi, eu morri, eu perdi meu marido, eu perdi minha filha, eu perdi minha esposa, eu perdi meu primo, meu avô, meu pai, alguém assim mais próximo? Será que o seu sofrimento está sendo maior do que o de Jó? Perder todos os seus bens, tudo aquilo que ele havia conquistado com muito esforço, com muita honestidade, com muito trabalho, com muito suor, e isso não é de um dia para o outro, e a Bíblia vai nos mostrar que Jó é um homem justo, um homem sincero, e para sabermos quanto a isto, não é por meio de corrupção, não é por meio de roubalheira, não é por meio de ganhos fáceis, mas foi difícil para ele. E agora perder tudo isso de uma hora para outra? Então vamos mais adiante. Então Jó perde os seus 7 filhos, ou seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E aí a esposa, agora a frase amaldiçoa a Deus e morre, 2:9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. E nesse caso de fato, estaria dizendo:
Você continua aí com a sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceita a morte. E aí, o comentador ele traz essa interpretação, essa tradução sobre esse sentido. Porém, outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem. Então, há uma grande divergência, há uma grande disputa, mas eu fico aí com o comentador ele traz, é muito coerente, muito boa também, e aí a gente só dará continuidade. Para este, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando a Jó louvá-lo e morrer em paz. E morrer em paz por quê? Aí a gente vai entender o porquê. É que ela disse, olha, não adianta mais lutar pela vida. E alguns interpretam até que ela estava dizendo, se mata, se assassina, se suicida. Não, não é isso também que ela está dizendo. E aí eu sei que é um texto muito difícil de entender, de interpretar. É difícil sim, por isso que há muitos pensamentos, mas o comentador ele vai dizer aqui. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que a sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. E aí o que é que ele diz o fato? Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. E ainda hoje fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação da família, divórcios, droga, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. E é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em toda a devoção. O que entendemos, meus amados, também acerca disto aí, é que, acerca da esposa de Jó, é que, na realidade, essa situação de raspar a cabeça, a gente vai ver mais adiante. Aí a gente, para não atropelar o tópico seguinte, a gente vai ver que há um momento, há uma razão de a esposa de Jó falar isso. E ela, como esposa, como aquela que ama o seu marido, vê todo aquele sofrimento, vê tudo aquilo, para ela era muito melhor que Jó morresse do que continuasse naquela situação. Então, em meio à calamidade, às tragédias que passamos este ano, o crente deve se refugiar em Deus. O Salmo 91 e o versículo 2 nos diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista, ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Eu sei que o esperar não é fácil, mas é a única saída que temos para dependermos de Deus. E aí, o salmista, mais uma vez, no Salmo 46, versículo 1 e 11, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja que não é na tribulação, mas nas que sobrevirão, nas que nos sobreveio. E se eu e você pensarmos e analisarmos, hoje e agora, nesse momento, passamos por tribulações, por luta que jamais imaginaríamos que iríamos passar ou íamos vencer. E Deus, com a sua graça, com a sua mão forte e poderosa, Ele nos ajudou e estamos enfrentando mais um aqui. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está comigo, está contigo, está conosco. E que eu e você possamos refugiar nele. E o maior exemplo, como um animal, como uma ave, que a Bíblia nos fala, é a águia. A águia, ela chega a um período de idade que as suas penas começam a cair, as suas unhas começam a envelhecer e ela precisa renovar, ela precisa se estabilizar, ela precisa se renovar para que ela possa viver mais tempo. E eu não sei qual é o período que eu e você estamos passando. Talvez as coisas estão caindo, estão havendo perca, estão havendo lutas e aflições,
mas que possamos fazer como a águia, renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé em Deus. E o que é que a águia faz? Ela voa alto, alto, além das nuvens, além dos aviões, ao ponto de quando nesse voo as suas penas começam a caírem e ela dá um mergulho de uma alta velocidade nas águas. Ao bater nas águas, as penas, sua pele vai caindo, 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 até se estabilizar em uma nova pele e uma nova pena. E não para por aí. A águia ela começa agora a bater nas rochas, e nas rochas ela vai ter a perca das suas unhas, do seu bico velho, para que haja uma nova renovação de bicos novos, de unhas novas, de presas novas. E terceiro, o que é que a águia faz? Ela vai se refugiar nas rochas. E a Bíblia nos diz que Deus é a rocha. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Então que eu e você possa mergulhar na água do Espírito Santo, voar nas asas do Espírito Santo e se esconder na rocha, na fortaleza que é Deus em meio a essas lutas e tribulações. E sendo assim, eu e você estaremos a sair desta nova fase, desta novo momento, renovados, fortalecidos e fortificados para mais uma jornada de caminhada. Amém? Que eu e você neste momento possamos comer e beber, assim como o profeta Elias, porque grande é a caminhada. Saia da inércia. Às vezes tem gente que está na luta, na tribulação, mas está num período de inércia, está paralisado, está estacionado. Não, temos que nos mover, temos que sairmos. E a síntese do segundo tópico vai dizer: Jó perdeu 10 filhos em um só dia, e sua esposa estou-lhe em abandonar a fé em Deus. Então é isso que a gente jamais devemos perder, é a fé. Mesmo que talvez você diga: eu estou sem fé, estou com pouca fé. Faça como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. E o nosso terceiro e último tópico, eu peço perdão aí pelo nosso tempo, mas foi necessário e sei que Deus estará a falar conosco. A tragédia de natureza física e psicológica. O diabo ataca Satanás, o diabo ataca ou toca na saúde de Jó. É o primeiro subtópico aí do terceiro tópico. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, o patriarca não sucumbiu na tentação, mas diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. E essa é a nova prova de um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. E a questão do drama, amados, sempre haverá uma personagem, sempre haverá um ser que estará ali a dramatizar ou a passar pelaquela situação. E aí Jó não foi um dramatizador, Jó foi o personagem real da vida e da história real. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Vejam que situação. Será que eu e você estamos nessa mesma situação de Jó? Ah, não. Então, que possamos tomar o exemplo de Jó. E o que foi que Jó fez? O que foi que Jó se comportou? E essa situação era uma prática que o homem antigo adotava quando se havia cometido de uma grande desgraça. O que é que ele fazia? Ele ia para um monte de cinza, no hebraico significa Mazpala, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar, e ali eles esperavam a morte entre os cães, insetos e aves de rapinas. Trágico. Era justamente o que a esposa de Jó estava dizendo. Jó, se conforma, pois é melhor para ti, tu vai morrer e espera só o tempo e a hora, é melhor do que
ficar aí. Eu acredito, isso é uma conjectura, isso é um particular meu. Eu acredito que Jó ali, como todo cristão, ele estava, meu Deus, chamando, clamando a Deus por aquela situação, indagando a Deus. Eu creio assim. A Bíblia não vai dizer, não vai mostrar. E por essa razão, desperta na sua esposa, na sua mulher, o que ela tende a falar. Eu creio assim. Mas, vamos mais adiante. Também não somente na sua saúde física, mas também na sua saúde mental. Jó, ele passa agora a passar sofrimentos psicológicos. É justamente isso que a gente pode tratar aqui, na saúde mental. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução. E aí, o comentador ele vai dizer, e vai fazer a citação de Jó 3, 1 ao 14, e o comentário da Rede Brasil de Comunicação, ele também cita Jó 2 e 7. Aí ele vai dizer as consequências dessas tragédias na saúde física e psicológica de Jó. Atingiu toda a sua pele, feridas e costas supurantas, coceira, deformou seu corpo, insônia, agonia, verme sobre a pele, pesadelos, se contorcia, mau hálito, perda de peso, pele enegrecida, calafrios e febre, e etc. Isso são algumas situações que o comentário ele nos diz. E aí chegamos ao término da síntese do nosso terceiro tópico da nossa lição nessa semana. Além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. E por que não dizer também que em meio a essa pandemia que passamos e enfrentamos, muita gente, nós fomos atingidos, fomos bombardeados também. Mas está a receita, o segredo é refugiarmos em Deus e esperar no Senhor e na força do seu poder. A conclusão é, nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. E o que foi que Jó disse? É justamente isso que nós estaremos a estudar na próxima lição, ok? E aí está a sugestão aí teológica da nossa lição. Está aí a segunda sugestão teológica e está aí também mais uma sugestão. E neste momento eu peço que Deus vos recompense com bênçãos do céu e que tudo isso vai passar. Eu peço a vocês que curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não paremos, irmãos. Faça aí essa força, é de graça. Você não vai pagar nada por isso. E toda semana estaremos fazendo uma videoaula para você. Aprendemos sobre a lição da EBD. E a nossa quinta lição, que será abordada na semana que vem, ela terá como tema o lamento de Jó. E eu gostaria de encerrar apenas em dizer a vocês que Jó, no versículo 10, ele diz: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Então, não pense que Deus está sendo injusto ou que Deus está... Não. Deus, ele sabe o que faz. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenham a todos uma boa aula, um bom aproveitamento em nome de Jesus. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui mais uma vez com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor.